Já de volta aqui com o TV Mar News, estamos no mês de outubro, já encerrando o ano e a Câmara de Vereadores tem trabalhado para conseguir aprovar tudo o que precisa aprovar, né? A gente recebe aqui no nosso estúdio, nesse momento, o presidente da Câmara, Galba Neto, e a gente conversa sobre tudo que já foi feito até então, sobre a tua gestão e o que ainda a gente vai ver nos próximos anos. Galba, vamos iniciar então falando sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que já inclusive fechou, né, o período para que os vereadores enviassem emendas. Como é que está a situação da tramitação da LDO por lá? Já a partir de quando a gente vai ter a votação? Já teve emenda? Quantas foram? Bom Verdade, Paulina. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. É um prazer poder estar participando aqui na TV Mar, nos estúdios, né, nessa retomada que a gente está tendo, nessa expectativa que a gente tinha para essa volta a uma certa normalidade. Espero que isso perdure e que a gente avance cada vez mais. Mas, como você vinha falando, a gente teve muito trabalho esse ano, né? A LDO é uma das peças principais que a gente tem que aprovar durante o ano, ela que vai dar todo o direcionamento de como deve ser executado o orçamento da cidade. E a gente ainda teve uma situação de maior dificuldade, porque nós não tínhamos o orçamento ainda do ano passado aprovado, então foi uma situação que a gente teve que acumular nessa atual legislatura, mas todos empenhados, agradecer muito a atual composição da Câmara, né, todos os vereadores sabendo das suas funções, entendendo a importância de todos os direcionamentos e das discussões que são desenvolvidas na Casa, conseguiram transpassar essa etapa e agora a gente está debruçado sobre realmente o orçamento desse ano. Então, dentro dessa situação, a gente já fez toda a apreciação necessária, as comissões já fizeram os seus posicionamentos, os seus pareceres emitidos, passou pelo plenário, recebeu também a oportunidade dos vereadores poderem fazer as emendas de plenário, fora as emendas das comissões, e agora a gente já deve estar aí muito próximo de receber o parecer final da Comissão de Orçamento para que ela possa ser votada e aí sim a gente debruçar sobre o orçamento desse ano, né, a LOA desse ano. O próprio PPA, que são as projeções e a perspectiva dos próximos 4 anos de gestão também já foi enviada há aproximadamente 2 semanas. Então, todas essas situações que a gente está lá colaborando, escutando a população, recebendo as informações, é uma Câmara muito dinâmica, muito proativa, que recebe realmente, né, dentro dessa interação que a gente teve de uma forma mais acelerada por conta desse período de pandemia, através das redes sociais. Então, há um contato muito maior dos vereadores junto à população, uma facilidade desse acesso, dessa interação, e isso, logicamente, é transformado em propostas, em situações que vão ser votadas pela Câmara. E espero que a gente consiga dar essa colaboração que é tão importante para a nossa cidade, fazer com que a população se sinta bem representada e que essas ações elas possam chegar a quem mais precisa, que é o cidadão maceiense. E, Galba, a gente vê, né, como você bem disse, é uma Câmara muito dinâmica, a gente vê que tem muitas caras novas, houve uma renovação bem significativa lá na Câmara, né? Inclusive, muitas pessoas jovens entrando também. Isso foi importante para dar, digamos assim, um gás a mais lá entre os edis? Eu acho importantíssimo, Paulina, até porque é a representatividade maior da população. O Poder Legislativo ele tem essa característica, né, por ter essa pluralidade, e essa situação ela faz com que a gente consiga, dentro dessas questões, trazer essas dinâmicas e essas discussões. São 14 vereadores novos, que tem dentro dessa dinâmica e da sua disposição, dessa novidade que você está ali numa possibilidade de poder representar essa população, de fazer com que essas propostas possam chegar. Eu acredito que isso está realmente trazendo, né, essas discussões importantes, está mostrando essa oxigenação, essa renovação, que também é importante, junto e atrelado à experiência, né, de alguns vereadores que já têm alguns mandatos. Eu me incluo nisso, estou no meu 3º mandato, e acho que essa junção, esse mix, essa mistura, ela é muito importante para que a gente possa, como disse, fazer com que a população se sinta cada vez mais bem representada. E acredito que essas discussões elas tendem a amadurecer e a gente consiga chegar a uma representatividade cada vez melhor. E sob tua gestão, a Câmara conseguiu economizar quase 2 milhões de reais. Como você conseguiu fazer isso? Explica para a gente aqui. Isso foi só no 1º trimestre. Eu acredito, a gente está atualizando esses números, eu acredito que essa economia chega até a um valor bem superior. É uma situação necessária, né? Nós tínhamos hoje uma legislatura com 25 vereadores, então são mais 4 vereadores comparado à legislatura passada. Isso, logicamente, tem um custo maior.
E dentro dessa própria situação do município, de toda a questão que todos nós vivemos pelo período de pandemia, né, de tentar fazer uma economia, de enxugar gastos, a gente fez algumas análises, repactuou alguns contratos, cancelou alguns outros, evitou algumas nomeações, né, e, lógico que são necessárias, todo o corpo técnico. Quanto mais material humano você tem, isso ajuda a você desenvolver o trabalho, principalmente no nosso Poder Legislativo. Mas dentro dessa necessidade que a gente tinha mais urgente de conseguir adequar esse orçamento a um custo maior, a gente fez esse exercício e conseguimos fazer essa economia. Com muita satisfação, a gente consegue hoje, né, demonstrar à população que mesmo com essa situação de diminuição de recursos, de economia que a gente foi obrigado a fazer, isso não prejudicou as ações do Legislativo. A gente vem conseguindo, sim, desenvolver algumas ações. Acredito que no próximo ano, dentro dessa projeção e desse planejamento, a gente consiga avançar ainda mais. A gente quer fazer uma boa capacitação dos servidores, dos nossos servidores, dos próprios parlamentares, né? Conseguir modernizar cada vez mais a nossa casa, trazer uma Câmara mais interativa. A ideia é que a gente vá fazer a participação nos bairros, consiga fazer sessões que cada vez mais insiram a população e façam com que ela se sinta, né, realmente participante, se sinta próxima, facilitada a ter esse acesso ao Legislativo, porque, na verdade, o que todos nós temos de intenção é fazer uma boa representatividade da população. Então, dentro dessa situação, fazendo o exercício de enxugar um pouquinho o orçamento e conseguindo desenvolver as ações junto com esse esforço coletivo que a gente vem desenvolvendo essas ações. E isso resultou nesse número de economia que acredito que já está até um pouco superior. Enxugar também, né? Foi enxugado também o recesso dos parlamentares, né? Verdade. Isso acaba adequando na realidade toda a necessidade que a gente vê que a Câmara tem. Se a gente tem uma Câmara mais ativa, mais dinâmica, participativa também, a gente precisa de mais trabalho, né? Eu acho que é um amadurecimento da própria situação que a gente vivencia no dia a dia. A gente vai vendo a necessidade de realmente ter mais espaço, ter mais momentos para se discutir, para levar os temas que a população, né, precisa que sejam levados e discutidos. E dentro dessa modernização foi feita a proposta, né, pelo vereador Leonardo Dias, e de uma discussão muito madura, com uma situação em que foi abraçada por todos. Nós tivemos a aprovação por unanimidade, tivemos a redução desse recesso. Então, isso é mais oportunidade, mais momentos para que a gente possa realizar audiências, sejam elas as ordinárias, sejam as audiências públicas, abrir mais a casa, ter mais momentos de convivência entre os próprios parlamentares para ver essa interação e essa discussão e que a gente consiga cada vez mais trazer um resultado positivo. Então, acho que é uma modernização, é uma situação necessária que nós conseguimos, é um avanço desse ano, uma conquista muito importante que a gente tem que compartilhar com todos os maceuenses e com nossos vereadores. Pois é, conquista muito importante também para a educação. Os vereadores conseguiram a aprovação do rateio do Fundef, inclusive incluindo servidores administrativos de apoio escolar também, né? Isso é muito importante e não tinha sido visto ainda, né? Como é que foi essa aprovação, Nona? Verdade, a gente teve toda essa proposta já, uma situação que foi muito discutida nos anos anteriores, a nível nacional, mas a oportunidade que a Câmara teve, né, de dar a sua colaboração, a gente conseguiu até um avanço um pouco maior. Então, dentro dessas discussões, das propostas que foram feitas, foi acatado, né, a inclusão dos servidores, das pessoas que fazem parte do administrativo, todo esse corpo técnico que compõe a saúde, e a gente espera, né, que já superada a nossa parte, a nossa colaboração enquanto Poder Legislativo foi feita, nós efetivamos isso de forma muito célere, é mais uma conquista que a gente tem que agradecer o empenho de todos os vereadores, da unidade da nossa casa, entendendo a importância da matéria que estava sendo discutida, e nessa situação a Câmara já deu a sua colaboração, acreditando que dentro em breve deve ser sanado algumas situações de pendências judiciais e isso deve ser efetivado, que é o que todos os servidores, o pessoal da educação está ansioso para poder ver finalizado essa questão do rateio. Muito bom. E sob o teu apoio também, a Câmara conseguiu aprovar a correção da tabela salarial dos agentes municipais de trânsito, né? Já é um pleito antigo também. Verdade, isso aí eu falo com muita satisfação. Eu acho que fica muito evidente, né, no meu próprio semblante. É uma situação em que eu já vinha discutindo há alguns anos, junto com a categoria, à época ainda como vereador de oposição, tendo todas as dificuldades que a oposição tem, mas nunca esmorecendo, nunca abaixando a cabeça e entendendo principalmente a importância, né, da valorização e dessa equiparação que os servidores lutavam.
Então, os agentes de trânsito, eles tinham essa necessidade de fazer essa equiparação, nos comprovaram, nos mostraram, nos provaram por A mais B todas as situações legais que eles tinham de direito e nós abraçamos esse pleito. Infelizmente, na gestão passada, a gente não tinha tido ainda esse avanço, mas com o apoio da atual gestão, do prefeito JHC, nós conseguimos sensibilizar todos os envolvidos, agradecer a participação efetiva do superintendente André Costa, né, do nosso prefeito João Henrique Caldas, que entenderam todas as argumentações que nós fizemos e me deu prazer, Orlando. Eu tive essa satisfação muito grande, porque o prefeito poderia sancionar. É uma atribuição, uma situação que é prioritária do executivo, do chefe do executivo. Mas ele, entendendo essa situação de ser uma luta antiga, me deu esse prazer de, junto com alguns representantes da categoria, na presença do prefeito, do vice-prefeito, do superintendente, né, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, a gente fazer a promulgação dessa lei. Então, há umas 2 semanas aproximadamente atrás, a gente conseguiu, ainda no mês de outubro, que era o mês né, que representa a simbologia dos agentes de trânsito, a gente conseguiu dar esse presente, essa conquista da equiparação e mais uma situação em que a gente tem muita satisfação em externar, porque eu acho que todo parlamentar, todo aquele representante que um dia né, coloca o seu nome para tentar representar bem a população, ele imagina que essas ações elas consigam realmente, de forma efetiva, transformar as vidas ou conseguir um resultado né, muito prático na vida de todos. E essas situações nos reenergizam para que a gente consiga continuar nessa luta. Motivação, né? Motivação é tudo. E olha só, a população maceiense está de olho no projeto Passe Livre, que já está tramitando lá na casa, né? Isso. Quando que ela deve ser votada? Como é que está, digamos assim, as negociações, como estão as negociações lá na casa, para que, de fato, a gente veja esse projeto antigo, muito antigo mesmo. Muita gente diz, eu só acredito vendo. Verdade. É mais uma situação, esse ano, né, de reinício, de renovação, tem sido um ano de muita satisfação para mim, pessoal. Eu apresentei o projeto do Passe Livre em 2013, no meu primeiro mandato, foi uma das minhas primeiras propostas. E hoje, vendo essa situação sendo abraçada pelo Executivo e já sendo materializada, porque já está tendo seus efeitos práticos na vida do maceiense, né, porque através de um decreto o prefeito já regulamentou, então já deu um direito imediato a que todos os estudantes pudessem gozar desse benefício e já estão a utilizar o Passe Livre e, lógico, para dar um pouco mais de segurança e trazer né, esse ato perfeito dentro da situação jurídica, o prefeito enviou a proposta à Câmara em regime de urgência, então a Casa tem 30 dias para fazer a análise de todas as comissões necessárias e da própria apreciação do plenário. Já tem aproximadamente uns 15 a 20 dias que ela está tramitando na Casa, né, dentro das comissões, já foi distribuída, por isso já está nas comissões e acredito que dentro em breve já deve ir ao plenário para que a gente finalize e torne mais efetivo ainda esse direito a todo estudante. Então, dentro de todas as situações de dificuldade que a gente passa, você vê uma passagem mais barata, você vê um passe livre para o estudante, você vê o benefício do Bolsa Escola Municipal. Então, são incentivos que ajudam a população a se capacitar, a ter acesso à educação, e a educação é um bem maior, é o que faz que a nossa população possa se desenvolver, possa alcançar patamares maiores de desenvolvimento, e é o que a gente espera. Então, é mais uma situação para a gente enaltecer, parabenizar ao Executivo e parabenizar a toda a nossa Câmara que vem dentro dessas situações, dando a sua colaboração e ajudando a Maceió a cada dia que passa a ter conquistas importantes. Galba, a gente fala agora sobre um assunto que está muito em pauta, né? Nas últimas semanas principalmente. A gente viu aí a questão da pobreza menstrual e inclusive o projeto né, que dava acesso às meninas, mulheres que de baixa renda a ter acesso a absorventes, que foi vetado pelo governo federal. E você consegue, então, a doação de 12 mil absorventes para entidades de adolescentes em situação de vulnerabilidade. Fala para a gente sobre essa situação, a importância também do apoio da bancada feminina né, lá na Câmara para também te dar todo esse apoio, fazer a distribuição desse item tão necessário que toda mulher sabe o quanto que isso é necessário na vida dela, né? Verdade. E a gente tem muito a agradecer a colaboração da bancada feminina, né? A vereadora Silvânia, a vereadora Olívia, a vereadora Teca, enfim, a todas as vereadoras que se envolveram nessa situação, mas a gente teve uma participação muito importante e efetiva da Cruz Vermelha.
A Cruz Vermelha que já ajudou tanto a Maceió, né, com a vinda do ônibus da vacinação, sim, que salvou a vida de mais de 12 mil maceioenses. E a nossa Câmara teve a oportunidade de fazer a contribuição e o reconhecimento, né, ao presidente Júlio Caus, à presidente Agarina, fazendo a indicação para que eles fossem, né, comendadores da nossa cidade, especificamente o presidente Júlio, hoje é cidadão maceioense, então tem um carinho ainda mais especial pela nossa cidade. E dentro dessa situação, já não bastasse a gente ser tão bem recebido e ter tantos benefícios proporcionados pela Cruz Vermelha, eu tive a oportunidade de, conversando com o presidente Júlio, dele falar desse projeto que a Cruz Vermelha também abraçava, para a redução, para a minimização da questão da pobreza menstrual. E a Cruz Vermelha ela disponibilizava para algumas cidades, dentro de uma situação de conversa, de entendimento, de requisição, os absorventes, para que pudessem ser feitas campanhas junto a entidades sérias. E nós tivemos essa grata satisfação. O presidente colocou à disposição de Maceió mais de 12 mil absorventes. E a gente fez, né, eu, enquanto presidente, tive essa satisfação de poder fazer essa indicação no dia que ele veio receber a comenda, Mário Guimarães, e o título de cidadão maceioense, né, em fazendo esse redirecionamento para a bancada feminina. Então, as vereadoras que compõem hoje a bancada feminina da Câmara de Maceió vão poder fazer a indicação para algumas entidades que têm esse trabalho, que têm uma ação destacada nessa linha, né, junto às mulheres, junto às meninas, e vão poder fazer essa doação. Então, já é um início, é um pontapé de uma discussão que já está sendo travada dentro da Câmara há muito tempo. Existem propostas, né, de várias vereadoras para que isso se torne lei no município de Maceió. Então, independente da questão que está sendo discutida a nível nacional, Maceió já tem um grande avanço e eu acredito que dentro em breve vai se tornar lei e como um marco referencial essa doação através da Cruz Vermelha de mais de 12 mil absorventes. Muito bem, olha só, as audiências públicas já foram debatidas sobre causa animal, situação das escolas, retorno das aulas presenciais e a gente vem acompanhando tudo, viu? Pode ter certeza que a gente vem acompanhando e noticiando por aqui também, bom. Galba. E aí eu agradeço a tua participação aqui no TV Mar News. A gente está no mês de outubro, muitas vezes, né, para serviço público, a gente vê que quando vai chegando no final do ano, o pessoal já vai ficando com aquela preguicinha, achando que o ano já acabou, que não precisa fazer mais nada, mas é muito bom a gente ver que vocês ainda estão aí com as mangas arregaçadas, trabalhando duro, porque ainda tem muita coisa para a gente conquistar no próximo ano também, né? Verdade, verdade. Eu acho que essa é a expectativa de todo maceioense. A nossa responsabilidade é muito maior. A gente tem essa obrigação de representar bem a nossa população e para que ela se sinta bem representada, o discurso só não basta. A gente tem que mostrar em ações. Então, dentro desses 10 meses, acredito que as ações elas estão acontecendo. Tem muita coisa ainda por acontecer. A gente vai se esforçar para cada dia que passa, a gente consiga avançar, consiga fazer com que realmente a nossa cidade cresça, se desenvolva e venha atender os anseios da nossa população. Com certeza. Muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Com certeza. E a gente vai agora para um rápido intervalo. Volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.